Lucas capítulo 2, versos de 1 a 7. O Evangelho de Lucas, amados, é um evangelho que é fruto de uma pesquisa meticulosa. Lucas é um historiador, não é? Claro que quando a gente fala de Lucas enquanto historiador, nós estamos dizendo da prática historiográfica, não é? Nada em relação ao historiador de hoje, que tem realmente elementos de pesquisa bem distintos. Lucas era médico, um homem da ciência, não é? Isso é importante a gente precisar isso, que ao escrever o seu evangelho, fez questão de beber das fontes que ele tinha direito. Principalmente o evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, eu sigo essa linha de entendimento. O evangelho de Mateus também, por isso que Mateus, Marcos e Lucas fazem parte daquilo que os estudiosos chamam de evangelhos sinóticos, não é? São os evangelhos que compartilham entre si informações, eles dialogam uns com os outros. É claro também que haviam outras fontes que Lucas se utilizou, e não quero ser chato com vocês, mas algumas fontes, por exemplo, como a fonte dos ditos e falas de Jesus, não é? Tá um nome em alemão para isso, mas não vou abusar da paciência de vocês e nem da minha memória. Mas há uma outra fonte também que fala a respeito de histórias de Jesus e que foram compartilhadas, e escritas e pesquisadas por pessoas várias, não é? E daí então, Lucas se utiliza de um elemento que Marcos e Mateus não fazem, pelo menos de maneira explícita, que são os chamados testemunhos oculares, ou testemunhas oculares. Lucas faz entrevistas com pessoas que haviam convivido com Jesus. E a história da crítica diz que uma das testemunhas ou dos relatos, uma das fontes de vários relatos de Lucas é justamente Maria, a mãe de Jesus, que já era, obviamente, uma senhora nesse tempo, e que Lucas estava ali enquanto Paulo estava preso em Cesareia. Lucas teve tempo para fazer visitas, incursões, e há quem diga de que Lucas manteve contato mais estreito com Maria. Então, esse texto que nós vamos ler e expor é a visão de Maria, é a perspectiva dela, é o ponto de vista dela. Lucas é o evangelho das mulheres. Vai falar de mulheres que serviam a Jesus, Lucas capítulo 8. Vai falar de várias histórias de Jesus com mulheres. Então, isso leva a crer de que esse olhar feminino de Maria o influenciou a perspectiva de Lucas. Um outro detalhe importante também é que Lucas dedica os 2 primeiros capítulos para falar de 2 nascimentos, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Há elementos aqui, do nascimento de João Batista, Lucas é único, insigne, né? Singular, só ele fala isso. No nascimento de Jesus, ele compartilha a perspectiva de Mateus, capítulo 1, 18 a 25. Mas 1, 18 a 25 é do ponto de vista de José. Fica claro, o anjo aparece para José e aquela história toda. Em Lucas, nós encontramos detalhes que as minhas irmãs aqui vão se identificar, porque são detalhes relacionados ao nascimento de Jesus, ao fato
de Maria estar grávida e de chegar o tempo dela dar à luz, e ela tem o seu filho, envolve com panos, enfim. É o nascimento realmente contado a partir de um olhar feminino. Ponto. Eu quero justificar também rapidamente por que eu coloquei como tema nascimento do Filho de Deus. Não é? Talvez se eu fosse pregar o texto de Mateus, eu chamaria o nascimento do rei, não é? Mas Lucas se preocupa muito, assim como Marcos, de colocar Jesus como sendo Filho de Deus e chamá-lo assim. Capítulo 1, versículo 35, o anjo, por exemplo, vai dizer a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Marcos começa o seu evangelho assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, por que essa ênfase aqui em ser Filho de Deus? Por uma questão, amados e amadas, do contexto. César Augusto era imperador desse tempo. Ele era sobrinho de Júlio César, o primeiro imperador, depois de anos, séculos de república em Roma, o primeiro imperador que era um chefe militar, e ele consegue agregar forças na geopolítica internacional na época, e sobretudo ele consegue resolver alguns conflitos ali entre o Senado romano, entre famílias de elite, e ele se estabelece como imperador, e ele se autodenomina Deus. Só isso. Júlio César, ele só se autodenominou Deus. Júlio César foi executado por membros ali do Senado, e o seu sobrinho, Otávio, assume a liderança. E aí logo se dá o nome de César, Senhor Augusto, também muito modesto. Augusto, que significa divino, favorecido, grandíssimo, não é? Respeitadíssimo, e uma série de coisas. Se Júlio César, eu estou simplificando a história, se Júlio César se autodenominou Deus, César Augusto seria quem? Filho de Deus. Então há essa preocupação, sobretudo em Marcos e agora Lucas, de colocar Jesus realmente em seu nascimento como sendo Filho de Deus, para contrapor essa ideologia romana em seu tempo. O próprio nome evangelho não é um termo cristão, é um termo romano. Que eu tenho aqui um documento de um livro fantástico que estou lendo recentemente, de Paulo On, que é professor, biblista, um jovem realmente muito talentoso, e o livro, lançamento, chamado Deus Falou na Língua dos Homens, uma introdução à Bíblia, e ele captou, amados, esse documento muito interessante, que foi descoberto, então, numa antiga cidade grega, hoje localizada na Turquia, que foram escritos no tempo do nascimento de César Augusto, obviamente um texto para favorecer ao seu posicionamento como Filho de Deus, e que tem muito a ver com essa época que nós estamos estudando aqui agora. O documento diz assim, preste atenção: uma vez que a providência que ordenou todas as coisas e está profundamente interessada em nossas vidas, estabeleceu a mais perfeita ordem, dando-nos Augusto, a quem ela encheu com virtude, para que ele pudesse beneficiar a humanidade, enviando como um Salvador para nós e para nossos descendentes,
que faria cessar todas as guerras e arrumar todas as coisas, e uma vez que ele, César, pelo seu aparecimento, excedeu até nossas antecipações, superando todos os benfeitores passados, e não deixando passar para a posteridade qualquer esperança de superar o que ele tem feito, e uma vez que o aniversário do Deus Augusto foi o começo das boas novas, no grego, euangelion, evangelho, para o mundo que vieram por causa dele. Fica claro, amados, se César Augusto, que reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, foi o primeiro imperador da história de Roma que aceitou para si o título de Deus vivus, em latim, que significa o Deus que vive. César era um Deus que, além de ser divino, claro que esse é o entendimento da burocracia da época, né, daqueles que escreveram a história nesta época, era também o Salvador do mundo. E o seu aniversário era a celebração das boas notícias para toda a humanidade, o nascimento daquele que trouxe ao mundo paz e prosperidade. Aí, Lucas faz questão de contrapor isso no texto. Eu acredito que agora fica claro para você porque que Lucas, capítulo 2, começa assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz. Ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Deus, esclareça nos pontos aqui de contatos e dá-nos realmente um tempo de reflexão para reforçarmos a nossa concepção que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Não é César Augusto, não é qualquer um outro homem ou ideologia, mas é Jesus. No nome dele que oramos. Amém e amém. Amados e amadas, dá um clique aí, por favor, João. A nossa grande ideia é essa: Jesus, o Filho de Deus, nasceu em uma família comum e fez de Belém o palco de sua apresentação ao mundo. Jesus, amados e amadas, é desde sempre o personagem mais poderoso da história da humanidade. Ninguém causou tanto impacto. Foi preciso que toda uma burocracia, que toda uma instituição, usando de historiadores, usando de documentaristas, usando de escritores, usando de poder, daquilo que os romanos chamavam em latim pax romana, isto é, poder impungido, infligido pela espada. Foi preciso toda uma orquestração para que, de fato, houvesse, nos dias de Jesus, por parte de Roma, o entendimento de que o Filho de Deus era César Augusto, e cada aniversário de César Augusto era celebrado o Evangelho. As boas notícias de que finalmente a paz e a prosperidade iriam chegar no mundo. Eu não quero ser um estraga-prazeres, mas Jesus ainda estava na sua juventude quando
César Augusto foi morto e no seu lugar tomou o reinado Tibério César, que vai acompanhar todo o período do ministério do Senhor Jesus. Acompanhar que eu falo é historicamente. Então, César Augusto não era tão divino assim. Não era imortal. Não era eterno. Hoje, César Augusto é um nome na história. Mas Jesus é o Senhor da história. Eu poderia ficar nesta mensagem traçando diferenças, dessemelhanças entre Jesus e César Augusto. Mas seria um exercício assim como, de certo modo, até covarde da minha parte, porque não se tem como comparar. Ninguém é igual a Jesus. Absolutamente. Por exemplo, um irmão, amados, nosso, num país de regime fechado, disse recentemente, e a revista Portas Abertas, agora de maio, registrou: eu fui torturado porque estava buscando Jesus, um Jesus que eu nem conhecia ainda. A surra foi dolorosa, mas tornou minha determinação mais forte. Eu fiz uma escolha definitiva. Encontraria esse Jesus, não importa o que acontecesse. Em toda a minha vida, fui forçado a obedecer ao sistema. Em meus sonhos, Jesus nunca me forçou. Em vez disso, ele estendeu a mão. É um relato, amados, de um cristão secreto que ouviu de Jesus, que viu a Jesus através de um sonho. E como tantos e tantos hoje em dia não conheciam o Evangelho, não tinha esse privilégio de se assentar num lugar confortável como esse para ouvir de Jesus. Então ele começou a buscar Jesus. E no momento que ele buscava Jesus, ele foi preso, foi torturado, e ele disse essa frase: eu fui torturado porque estava buscando a Jesus, um Jesus que eu nem conhecia ainda. Aí ele sai da prisão e fala: agora já fui torturado mesmo, porque eu queria conhecer, agora eu vou buscar conhecê-lo. E hoje esse cidadão é pastor de uma igreja, obviamente em regime de restrição. Quer saber o que é restrição? É isso daqui. E ele está ajudando outros irmãos que apenas têm sonhado com Jesus, Roberto, a conhecerem de fato a Jesus e a estarem preparados para as torturas que virão, as prisões que virão. Eu me lembro de John Bunyan, que chegaram para ele e falaram o seguinte: rapaz, ele ficou 12 anos preso, ininterruptamente, né? Mas depois ele saía, voltava, falava assim: rapaz, sai e não pregue o evangelho, porque senão você vai voltar aqui. E ele falava: a primeira coisa que eu vou fazer ao sair daqui é pregar. É pregar. Amados, Jesus é incomparável. C.S. Lewis vai dizer no seu livraço, Cristianismo Puro e Simples: Cristo veio a este mundo e se fez homem, a fim de disseminar nos outros homens o tipo de vida que ele possui por meio daquilo que chama de boa infecção. Todo cristão deve tornar-se um pequeno Cristo. O propósito de se tornar cristão não é outro senão esse: o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Então, amados e amadas, eu quero entender esse texto de maneira mais simples possível. João Marcos, me ajuda aí o pessoal ver. Primeiro, vamos falar um pouco desse palco que Jesus foi apresentado ao mundo. Palco em uma parte do mundo. Amados, vamos ser sinceros. Se eu quisesse me apresentar ao mundo, Helder, como filho de Deus, eu escolheria uma grande cidade. A mídia em cima. Eu me lembro que o Ronaldinho Fenômeno um dia disse que quando ele ia fazer uma doação a uma instituição, dava muito trabalho, porque ele tinha que antes avisar toda a mídia, toda a imprensa, para ele chegar um pouquinho depois da mídia. Não é? Foi um sincericídio dele, né? Ele admitiu aquilo que a gente sabe. Os artistas, eles só chegam depois que a imprensa chega. O palco já está armado. Jesus poderia ser apresentado ao mundo em Roma. Para rivalizar com César Augusto,
Roma. Quem sabe, pastor, mas seria muito arriscado. Alexandria, onde havia a maior biblioteca do mundo da época, não é? Atenas, a capital do conhecimento. Mas, Arthur, nós estamos falando aqui de Belém da Judéia. Há uma conexão aqui entre o decreto da parte de César Augusto e, ao final, não havia lugar para eles na hospedaria. Repito, a informação, a pessoa por detrás do texto é Maria, mãe de Jesus. Ela que ouviu, em Lucas 1,35 que eu li, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ela está amparada nessa palavra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós estamos diante, amados, de um peso de profecias. Principalmente Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posta que és pequena, entre as milhares é de ti que sairá o Salvador. Nós estamos falando de outras profecias, amados e amadas. Nós estamos falando de Belém, dando a Belém um destaque por ser a cidade de Davi. E Jesus seria chamado também filho de Davi. Lembra-se de Bartimeu, cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós estamos falando de Belém, vamos puxar mais para trás a história, onde Raquel deu à luz a seu filho, José, que foi salvador no Egito, Benjamim, para ser mais preciso. E ali, em Belém, ela morre, dá à luz a Benjamim e morre em Belém. Belém, Efrata. Mas o que tem a ver Raquel, pastor? Raquel, a esposa preferida de Jacó, um dos patriarcas. Raquel, que depois um profeta vai dizer acerca daqueles que choram como Raquel, a morte dos seus recém-nascidos. Raquel, que vai ser chamada uma das mães de Israel. Vamos adiantar um pouquinho só a história. Belém, de onde Noemi volta a morar junto com Ruth. E Ruth dá luz a um filho de Boaz. Ele vai se tornar avô ou ascendente direto de Davi e do próprio Jesus. Fato é, amados e amadas, de que tinha de ser em Belém. Citei aqui Gênesis 35:19, Raquel, sepultada em Belém. Poderia ter citado aqui 1 Samuel 17:12, que vai falar de Davi, claramente de Belém de Judá, era a cidade de Davi. E Matthew Henry vai suscitar aqui uma reflexão muito interessante. Davi, como Jesus, nasceu na pobreza para ser um pastor. E nessa mesma cidade nasce o nosso Salvador, quando se humilhou e escolheu para ser o lugar do seu nascimento. Mas como Jesus nasceria em Belém se Maria está em Nazaré? Se ela está desposada, comprometida com José, como vai dizer o versículo 5, Deus então, amados, na plenitude dos tempos, se utiliza de uma instituição romana para fazer os seus planos acontecerem. Olhe para mim, amados, nós temos muita dificuldade de entender as coisas que acontecem na história como sendo provisões de Deus, ou como sendo ações de Deus. Nós somos tendentes a acreditar que Deus só está agindo quando Ele age por milagre,
quando ele muda uma realidade, quando ele cria algo novo. Mas nem sempre Deus cria algo novo. Às vezes Deus usa coisas comuns, Deus usa fatos comuns, fatos da própria natureza, como da pandemia e de outras epidemias, fatos da própria política internacional, como guerras, alta de preços, inflações, brigas entre as nações. Deus usa o dia a dia. Essa instituição, este recenseamento, era feito de 14 em 14 anos. E Roma fazia isso com duas finalidades. Primeiro, para se ter noção de quantos homens em idade de serviço militar estavam postos para serem convocados para as legiões romanas. E segundo, para saber, amados, como uma declaração de imposto de renda, só que salvaguardadas as devidas proporções, qual era o potencial de renda que as famílias tinham. E a necessidade que elas tinham, então, de fazer esse exame, toda essa pesquisa, a partir do seu clã, da sua tribo, da sua cidade. Roma não queria muita mobilidade de pessoas. Não era interessante também, no que diz respeito aos judeus, a questão do exército, porque os judeus não serviam em exército romano, salvo uma ou outra exceção, mas não era prática usual. Mas a questão da renda, sim. Então Deus usa, amados, algo humano, algo político. Um recenseamento que consistia, por exemplo, declaração de nomes das pessoas, ocupação, esposas, filhos, servos, propriedades, declaração do valor das propriedades, do dinheiro, recursos outros. Deus se utilizou disso, algo comum, algo ordinário, para fazer com que José empreendesse uma viagem de algo em torno de 120 quilômetros, ou 130 quilômetros. É como se fosse daqui ao Rio, assim, a grosso modo, a lombo de animal, andando a pé, com estradas, obviamente, de boa qualidade, mas um cansaço extraordinário. Tudo isso, amados, para que Maria, que estava prestes a dar à luz, saísse de Nazaré e fosse para Belém, para o cumprimento das profecias. E tem algo até mais, Regina, que eu li de um comentarista que eu não tinha mais percebido ainda. Maria não era obrigada a ir com José. Só José, como cabeça da família, poderia ir para fazer a declaração. Não havia internet na época, não podia fazer com aplicativo, né, com programa. Mas Maria, de certo modo, optou em ir com José. Aí se você me perguntar, pastor, por quê? Eu responderia, primeiro, porque ela amava José. Ela não queria desgrudar de José. Ela dizia, José, você é o meu tudo, você é o meu bem. Não é? Segundo, que Maria estava prestes a dar à luz e não queria dar à luz sozinha. Possivelmente ela não tinha mãe na época, por isso que ela, quando se viu grávida, sentiu a necessidade de alguém da família, ela empreendeu uma viagem para ir até, digo eu, né, para ir até Hebrom, onde morava Isabel, a idosa grávida. Ela quis uma companhia familiar. Toda mulher grávida gosta de ter alguém da família por perto, sim ou não? E quando não tem mãe, tem que arrumar. A sogra pode ser uma mãe. Amém? O pessoal fica até assim, olhando meio assustado, né? Quando eu falo da sogra, tem irmãs aqui dizendo, glória a Deus, misericórdia. Mas alguém da família. Então Maria pensou o seguinte, o que eu vou fazer aqui sozinha? Eu vou com José, para que eu tenha luz, ou dê a luz ao nosso filho, com a ajuda dele. E terceiro, amados, eu julgo que seja mais importante, o comentarista fala de uma outra, depois eu até cito, mas essa para mim derruba todas, por direção do Espírito Santo. Tudo estava caminhando para esse grande finale. A providência divina estava no controle de tudo.
Ageu 2, 6 e 7 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o desejado das nações fosse nascer, todas as nações foram abaladas. Aí você fala, mas pastor, por quê? Olha para mim, amados, isso daí, como diz os irmãos pentecostais, isso é forte, não é? Era para movimentar somente a família de José. Mas por conta disso, todas as demais famílias tiveram que se mexer. Porque quando Deus quer fazer algo, não há empecilhos para a sua atuação. Deus mexeu com o mundo inteiro. Olhe para mim, você consegue pensar nisso? Porque diz o texto, versículo 1, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, decreto a gente sabe, né? E estamos sentindo isso, para que o mundo inteiro fosse essenciado. O mundo inteiro aqui é todo mundo debaixo do governo romano. Deus mexeu com todo mundo, amados. Eu creio que Deus mexeu com todo mundo nessa pandemia para falar algo à igreja. Para falar algo a mim e a você. Eu estou com o John Piper e não abro. Eu acredito que Deus quer fazer algo em nossa igreja, em nossas igrejas, no povo de Deus. E Ele mexeu com o mundo inteiro. Deus é assim, amados. Deus é o Senhor das nações. Deus é o Senhor dos decretos. Não é, amados, eu ia falar do Witzel, o Witzel já foi, né? Não é o Cláudio Castro, não é o Fernando Jordão, não é o presidente Bolsonaro. Ninguém tem direitos de arrogar-se como Senhor de nada neste mundo. Só há um Senhor, só há um César. Por isso que Lucas é muito estrategista, que ele fala, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto. Ele começa a narrativa do nascimento de Jesus, é o seguinte, saiu um decreto da parte de César Augusto. Tudo isso para quê? Esse decreto foi... Gente, sabe daquela história popular que diz, atira no que vê e acerta no que não vê? É isso, amados. César Augusto estava se sentindo. Para ter um nome desse, né, amado? Um nome mais garboso do que César Augusto, só Maximiliano. Não é? Não tem outro nome que seja mais, não é? César Augusto. Ou Ramon Ramírez, é um nome também de gente perigosa, né? Então, César Augusto. Mas o que ele fez, amados, foi nada mais, nada menos do que emprestar a sua caneta. Eu estou usando caneta, um anacronismo, mas emprestar a sua pena, emprestar o seu selo, emprestar o seu sinete, seu carimbo real, à mão da divina providência. Isso me faz lembrar, amados e amadas, Provérbios 21:1. Estão comigo? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Ele faz isso, amados. Mateus Henry vai dizer, a providência organiza todas as coisas para o cumprimento das Escrituras. Faz uso do que os homens planejam para servir aos seus próprios propósitos, muito além da sua intenção para servir aos propósitos de Deus. Não dá, amados. Não dá. Quer ver? Só para deixar isso bastante claro. Os irmãos de José pensaram que estava dando um cala-boca em José. Joga no poço, tira do poço, vende para os midianitas, vai para o Egito.
Está lá na casa de Potifar. Os irmãos de José pensaram o seguinte: finalmente! Mas Deus disse: obrigado pela ajuda, vou fazer desse homem governador do Egito. Helder, eu fico pensando, Paulo sendo julgado em Jerusalém, em Cesareia, indo para Roma, e o imperador da época, que era um sujeitinho meio louco chamado Nero, achou o seguinte: estamos dando um cala-boca no cristianismo. Vai acabar com esse negócio de cristão no mundo. Os cristãos foram espalhando pelo mundo. Quem foi o maior o maior promotor de missões mundiais na Bíblia? O Império Romano. Não foram os batistas, embora nós somos bem missionários, não foram os congregacionais, os metodistas, os presbiterianos. Quem mais promoveu missões no mundo? O Império Romano. O Império Romano. Viva o Império Romano! Graças a Deus pelo Império Romano. A maior agência missionária estava em Roma. Era a casa de César, amados. Por isso que, vez por outra, Paulo escreveu uma carta dizendo o seguinte: saúdo aos da casa de César. Por isso, amados, eu fico até arrepiado que Lucas escreve Lucas e Atos a Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo é um pseudônimo, amigo da sabedoria. Possivelmente um membro da aristocracia romana. Por isso que o título, ó excelentíssimo Teófilo. Amados, Paulo o tempo todo está dizendo o seguinte, ele vai dizer aos filipenses: eu estou preso, a palavra está solta. Paulo até chega a dizer aos filipenses uma coisa que eu fico sem graça quando eu leio. Sem graça, eu fico murchinho quando eu leio Filipenses 1:12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Eu fico sem graça, amados. Porque eu creio que Deus está o tempo todo na história, levantando reis, derrubando reis, mas mantendo firme Cristo, o Filho de Deus, e mantendo forte a igreja do Senhor. Quer ver um outro detalhe que eu também vejo aqui nesse texto? O Rei dos Reis nasceu, ao invés de receber tributos, ele veio ao mundo para pagar tributos. Você que reclama que paga imposto de renda, foi prorrogado um prazo, tá ok? O pessoal que é esquecido, tem cabeça meia no vento. Tudo para que ele pagasse impostos. Ele não, a família dele pagasse impostos. Ele recebeu presentes, ouro, incenso e mirra. Mas ele veio ao mundo também para ser um exemplo de cidadania. Ao invés de receber impostos, ele pagava impostos. Me lembra aquela passagem dos evangelhos em que Jesus faz uma pergunta, né? É lícito pagar impostos? E Jesus diz assim: pega uma moeda. A face que está na moeda é de quem? É César. Então dá ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outra ocasião falou: fulano, vai lá e pesca um peixe. Está ligado nessa passagem? O camarada foi lá, pescou, abre o peixe. O que é que tinha no peixe? Uma moeda. Vai lá e paga o imposto. Meu Deus do céu. O Senhor de toda a terra. Ô João, por que foi encontrado aquele peixe com aquela moeda? Porque, amados, Jesus é o Senhor da história. É soberano sobre a natureza criada. É Deus absoluto. Mas aí a segunda parte, meu filho João Marcos, é o drama agora de uma família
em Belém. Aí é o relato mais humano. Agora se segurem na cadeira. Nós vamos ver aqui uma história de uma família. Não aquele programa, mas a história de uma família. José foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, cidade de Davi, chamada Belém. E aí Lucas, de propósito, coloca aqui. Não era César Augusto, não, cidade de Davi. Rivaliza, contrapõe. Chamada Belém na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Eu já expliquei para vocês que Maria e José, nessa época, estavam noivos. E José pensou seriamente em se afastar quando soube que Maria estava grávida. Qualquer homem aqui faria isso. Você está noivo de uma menina. De repente ela fala, estou grávida. Aí você fala, poxa, mas não é meu, a gente não teve envolvimento sexual. Não, é do Espírito Santo. Ah, bom, fala logo, ué. Demorou muito, ué. Não foi nada disso. O anjo Gabriel teve que ir para José e avisar, José, fica calmo, porque a Maria está grávida, mas o que ela vai ser o salvador do mundo. Se o anjo não viesse a José, ele não acreditaria. Então diz o texto que como José era justo, resolveu não expor a Maria, resolveu manter com ela, trazê-la para junto de si, embora eles só tivessem intimidade sexual depois do nascimento de Jesus. Tendo filhos e filhas. Está tranquilo isso para vocês? Jesus teve filhos. Jesus teve irmãos e irmãs. E José e Maria tiveram filhos e filhas. Muito bem. Aí nós temos aqui, amados, enquanto estavam lá, eu trouxe aqui um relato de William Barclay que diz o seguinte: a distância entre Nazaré e Belém era de uns 120 quilômetros. Pensa comigo o seguinte, todo mundo chega em Belém, pum. O que se tinha de acomodações ali? Tudo muito simples, amados. Nós não estamos falando de cidade, não estamos falando, esquece Angra, esquece Paraty, esquece Junco, até Junco esquece. O pastor Ronaldo não esteja me ouvindo. Pastor, te amo. Esquece todo mundo, essas cidades que a gente tem hoje. Eram cidades com estruturas realmente muito primitivas. A estalagem, nesse tempo, era composto por casinhas mesmo, e um pátio central, onde ficavam ali os animais. Boi, cachorro, cabrito, ovelha, tudo ali. Os viajantes tinham que levar sua própria comida. O hospedeiro, preste atenção, hein? Só dava forragem para os animais e fogo para cozinhar. Não era essa coisa. Quando a gente lê esse texto, fala o seguinte: não havia lugar para eles na hospedaria. A gente lembra do hotel, sei lá, eu ia falar Angraim, não existe mais, né? A gente pensa no hotel do Frade, a gente pensa numa pousada como tem aqui na Vila Velha. Não, esquece. Lugar para eles na hospedagem significa assim, não havia nenhuma casinha, o que havia era o pátio onde ficavam os animais. A cidade estava repleta. Jesus nasceu, amados, no meio dos animais. As fraldas que Jesus usava, deixa eu só abrir um parênteses aqui, antigamente fralda de pano, né? Não havia essa coisa de fralda descartável, é coisa de Nutella, ou melhor, coisa de agora, né? As mães assim do passado usavam as fraldas, lavavam e aquela história toda. Fraldas aqui eram tecido quadrado com uma tira longa que saía diagonalmente de uma ponta. Então o menino era envolvido no tecido, se enrolava na tiara ou na tira, e isso deixava o menino assim, para proteger as articulações, proteger do frio. Manjedoura
no original, significa tanto lugar onde se estavam os animais, estábulo, ou lugar onde se alimentava os animais. Amados, a construção do verbo, ou da sentença verbal, no versículo 7, ela teve seu filho primogênito. Primogênito porque ela teve outros, né? Senão Jesus não seria primogênito, né? Seria unigênito. Jesus é unigênito de Deus, primogênito de Maria e José. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura. A construção das sentenças aqui diz que Maria fez tudo isso sozinha. Ela deu à luz, ela envolveu em panos, ela colocou na manjedoura. Tudo muito simples. Cristo desprezou toda a glória deste mundo. Leon Morris vai dizer o seguinte: Maria, o nascimento do Filho de Deus é descrito com muita simplicidade. Maria enfaixou com longas faixas, seriam passadas muitas vezes ao redor das crianças. A própria Maria enfaixou a criança, indica o nascimento em solidão. Foi deitado numa manjedoura, nasceu num estábulo. E tudo isso porque não havia lugar para ele, ou para eles, na hospedaria. Spurgeon, pregando uma mensagem poderosa nesse texto, vai dizer o seguinte: se este menino, que reside agora diante dos olhos de sua fé, envolto em panos na manjedoura de Belém, nasceu para vocês, então vocês nasceram de novo. Pois este menino não nasceu para vocês, a menos que vocês tenham nascido para este menino. Todos os que têm um interesse em Cristo são, na plenitude do tempo, convertidos pela graça, revivificados e renovados. Todos os redimidos não são, todavia, convertidos, mas o serão. Antes que chegue a hora de sua morte, sua natureza será transformada. Seus pecados serão lavados e passarão da morte para a vida. Vou dizer mais, como Spurgeon. Se alguém me disser que Cristo é seu Redentor, embora não tenha experimentado nunca a regeneração, que é o novo nascimento, esse homem expressa algo que desconhece. Sua religião é vã e sua esperança é um engano. Unicamente os homens que são nascidos de novo podem reclamar que o bebê nascido em Belém lhes pertence. Por isso, amados, que no versículo 11, ainda do capítulo 2, o anjo vai dizer, que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A pergunta que não quer calar é essa: Jesus nasceu para você? Jesus só nasceu para você, usando o argumento de Spurgeon, se você já nasceu para Ele. Eu tenho aplicações para fazer, mas antes, João Marcos, de fazer a primeira que está aí, deixa eu só fazer uma que me ocorreu. A gente faz tanta questão de coisas nessa vida, amados. A gente quer um carro bom, a gente quer uma casa boa, a gente quer uma profissão que faça nos angariar lucro, a gente gosta de notoriedade, a gente posta um vídeo no Instagram para que todos vejam, nós postamos no Facebook porque a gente quer ser notado. A gente valoriza muito a excelência. A gente valoriza muito o glamour.
Mas para pensar o seguinte: o Filho de Deus nasceu num pátio, cercado de animais, envolto em panos, e sendo guardado em uma manjedoura, onde os animais tinham as suas refeições, porque não havia lugar para eles da hospedaria. Eu não sei por que você valoriza tanto a aparência. Eu não sei por que você faz tanta questão de aparecer. Eu não sei por que você se preocupa com tantas coisas externas. Será que você não precisa aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração? Será que a gente não precisa de um reset na nossa vida para a gente aprender a valorizar as coisas simples? Uma refeição simples, uma roupa simples, um linguajar simples, uma família simples. Simplicidade não deveria nos tocar mais, uma vez que o Filho de Deus foi tão simples. Tão simples. A aplicação aí, João. A humanidade continua distante do conhecimento de Deus. Há outros filhos de Deus impostores tentando tomar o lugar do verdadeiro Filho de Deus. Você acha que não existem hoje líderes que são como César Augusto e querem se apresentar como salvadores do mundo? Citar nomes é preocupante, até mesmo por conta dessa polarização que a gente vê no país. As pessoas logo pensam que a gente está de um lado ou do outro. Mas você conhece, amados, governantes que se acham realmente senhores do mundo. Sim ou não? Mas só há um Filho de Deus. João vai dizer no capítulo 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do mundo, mas de Deus. Está na hora de você valorizar mais. As pessoas costumam dizer que Paris é a cidade-luz. Antes de Paris, a cidade-luz foi Belém. Martinho Lutero disse: "Ó, que noite escura se abatera sobre Belém, a ponto de ninguém da cidade ter noção da luz. Quão vigorosamente indica Deus que Ele não toma em consideração o que o mundo é, tem e faz. E por outro, o mundo prova que absolutamente não entende nem percebe o que Deus é, tem e faz." Belém, a cidade da luz. Foi lá que nasceu a luz do mundo. Se alguém segue a Jesus, jamais andará em trevas. A outra e derradeira aplicação: Cristo só nasce na vida daquele que a isso lhe dá permissão. Que o seu coração se torne uma manjedoura para acolher Jesus. Eu, quando leio essa frase, não havia lugar para eles na hospedaria, eu fico pensando, até hoje não há lugar para Jesus em muitas famílias, amados. Não há lugar para Jesus em muitas escolas, universidades. Eu não estou dizendo sobre protestos de se deve ler a Bíblia ou não nas escolas, ou se deve ler a Bíblia ou não
nas instituições de justiça, nos fóruns, nos julgamentos. Eu não entro nessa questão. A questão não é ler a Bíblia ou não. Não sei se hoje está assim, mas havia um pressuposto legal de que antes das reuniões da Câmara dos Vereadores em Angra tinha que se ler um trecho da Bíblia. A questão, amados, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de que Jesus, os valores de Jesus, precisam estar presentes em todas as instituições. Onde houver um cristão, tem de haver a luz de Jesus, a presença de Jesus. Leve Jesus para onde você estiver. Mas até hoje, amados, há lugares que não querem Jesus. Há corações que não querem Jesus. E aí eu me lembro de Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei. E ele comigo. Amados e amadas, quando Jesus faz parte da nossa vida, tudo se torna novo. Só que a gente precisa entender o seguinte: a boca precisa confessar e o coração precisa crer. Não adianta só a boca confessar. O Brasil é cristão. É um país de maioria cristã. Angra é uma cidade de maioria cristã. Mas o que isso significa? Nada, se for apenas uma questão de boca. O que diz Romanos 10:9? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O alvo final da minha mensagem nesta manhã é que você se curva diante de Jesus. Não o Jesus popstar, o Jesus como César Augusto, o Jesus como aquele que veio cheio de pompas, porque ele não fez. Mas um Jesus solitário, pobre, um Jesus que, segundo 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Um Jesus que, como Filipenses 2, a partir do verso 5, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar, mas humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se. Você precisa se curvar diante desse Jesus. E eu vou repetir nesse ponto, meu querido e minha querida. Está na hora de você baixar a bola. Ser mais humilde. Eu estava andando pela rua aqui e tinha uma avó e um neto, todo falastrão. A avó falando: menino, tem que usar a máscara por conta do coronavírus. Menininho, não existe coronavírus. A avó falou: eu vou chegar em casa, vou pegar o celular e vou lhe mostrar como estão os hospitais, como estão as pessoas. O menino não falou, não existe coronavírus por ele. Provavelmente alguém falou com ele. Sabe o que está acontecendo nessa pandemia? Todos estão tendo que se curvar diante de Jesus. Os cientistas, os poderosos. Em Israel, amados, uma festa foi liberada para 10 mil pessoas, colocaram 100 mil. Houve essa tragédia. As pessoas não estão entendendo, por mais que era uma festa judaica ortodoxa, festa do fogo. E os judeus ortodoxos deram muito trabalho a Israel.
nesse contexto, porque eles não acreditam. Agora vão acreditar? Também não. Mas tiveram que se curvar de alguma forma. Eu quero terminar, Juju, com essa imagem aqui. Não sei se está claro, porque está de dia, é complicado, né? Aí depois você vê na internet, no YouTube, o Papai Noel se curvando diante de Jesus. Se desligar essas luzes ajuda, João? Deixa eu ver. Um pouquinho. Essa foto, amados, do Papai Noel se curvando diante de Jesus, foi publicada em 1º de dezembro de 2015. Pode ligar, João. E junto dessa foto tem uma poesia que eu quero terminar com ela. É como se o Papai Noel estivesse dizendo a Jesus: meu precioso Jesus, amado, eu não quis tomar o teu lugar. Eu só trago brinquedos e coisas. Tu trazes amor e graça. As pessoas me dão listas de desejos e esperam que eles sejam realizados. Mas tu ouves as orações do coração e prometes a tua vontade de atendê-las. As crianças tentam ser boas e não chorar quando eu vou chegando. Mas tu amas incondicionalmente e o teu amor será sempre abundante. Eu deixo apenas um saco de brinquedos e alegria temporária, mas tu deixas um coração de amor, cheio de propósito e de razões. Há muita gente que acredita em mim e que me torna famoso, mas eu nunca curei o cego, nem tentei ajudar o coxo. Tenho bochechas rosadas e uma voz cheia de riso, mas não tenho mãos perfuradas pelos pregos, nem promessas de eternidade. As pessoas podem encontrar vários como eu na cidade ou nas lojas, mas só existes tu, como onipotente, que responde aos apelos de um pecador. E assim, meu precioso Jesus amado, eu me ajoelho aqui para orar, te louvar e te adorar neste santo dia do seu aniversário. Abaixa a cabeça, meu queridão e minha queridona. Por isso que Paulo, o apóstolo, vai dizer: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se levante, meu queridão e minha queridona.